18h11. Uma boa tarde, aliás, boa noite a todos os ouvintes da Folha FM. Eu sou o Marco Antônio Rodrigues e a partir de agora começamos o Folha no Ar, segunda edição. E hoje começamos as entrevistas com os candidatos a prefeito da cidade de do município de São Francisco de Itabapoana. E eu quero dar as boas-vindas já, uma boa noite ao Arnaldo Neto, que está conosco, e também ao nosso convidado, o candidato Papinha, do Partido Republicanos. Uma boa noite a vocês. Bom, o Papinha tinha me dado boa noite, assim, boa noite, Xará. Boa noite, Xará, para você também. Boa noite, Arnaldo, bem-vindos. E vamos começar, eu passo a bola para o Arnaldo, já para começar a conversar com o nosso convidado de hoje. Boa noite a todos. Boa noite, Marco Antônio. Boa noite, Papinha. Obrigado desde já pela presença. Boa noite a todos os ouvintes, em especial os nossos amigos de São Francisco de Itabapoana, hoje acompanhando a gente aqui na Folha FM. Papinha, vamos começar então o nosso bate-papo com o desenrolar da campanha. A sua candidatura se apresenta aí como uma alternativa a uma disputa entre famílias. Tem a candidatura da prefeita Francimara, que é candidata na verdade, ela é casada com o filho do Barbosa Lemos, né, que também já foi prefeito, o Frederico, e tem a candidatura do filho do Pedro Xerene, que é o Pedrinho Xerene, candidato a prefeito. Tem uma outra candidatura também do Marcelo Mansur, é uma outra família tradicional na política, e seu nome bem sem estar vinculado aí a nenhum nome muito conhecido da política de São Francisco. Como tem sido a aceitação à sua campanha na cidade? Boa noite, Arnaldo, boa noite, Marco Antônio, boa noite a todos os internautas aí, todos os ouvintes da Folha da Manhã, né? O trabalho que a gente está fazendo aqui está sendo muito bem aceito e as pessoas estão entendendo o que a gente está apresentando. As propostas que a gente está apresentando para o desenvolvimento do município são propostas que candidato nenhum nunca apresentou durante os 25 anos que o nosso município foi emancipado. Inclusive, hoje, nessa nossa campanha agora de 2020, a gente não viu os candidatos apresentar propostas tão concretas como a nossa, mostrando quanto que nós temos de receita e como nós podemos fazer para desenvolver o nosso município nos segmentos que são fortes, como turismo, agricultura, pesca, né? E o comércio. Então, nós somos muito fortes nesses segmentos e a gente está apresentando proposta para esse desenvolvimento e também em todos os setores, como urbanização, na saúde, na educação, na infraestrutura. São propostas essas muito consistentes. Inclusive, muitas pessoas aqui do município, é o que eu sempre falo, né? João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Porque muita gente que não sabia quanto que era o orçamento do nosso município. Em relação ao orçamento de Campos, São João da Barra, ainda é muito pequeno. Mas para o nosso município é um orçamento que dá para você fazer tudo, né, que está ali no nosso projeto, de uma forma bem responsável e desenvolver o nosso município. São 150 milhões de orçamento que a Câmara aprovou agora no último ano. É um orçamento, o município é muito grande, mas com localidades pequenas, fácil de resolver as questões de cada localidade. Papinha, além dessa questão de você não ter vínculo familiar, de ser herdeiro de família política em São Francisco, é a primeira eleição efetivamente que você vem como candidato na cidade. Você já foi vereador aqui em Campos, já foi deputado estadual ainda com domicílio eleitoral em Campos. Como quebrar essa barreira, se aproximar da população de São Francisco, na verdade não agora na campanha, como que você veio trabalhando isso até a campanha? Falhou um pouquinho aqui, não consegui ouvir a sua conclusão aí. Se você puder repetir. Posso sim. Tá me ouvindo melhor agora? Tá melhor. Eu tô falando que você não tem, além de você não ter uma herança familiar na política, você já foi mandatário por município de Campos, já foi vereador em Campos e deputado estadual por Campos. Como que você construiu essa aproximação com São Francisco ao longo desse tempo até confirmar sua candidatura? Na verdade, Arnaldo, a gente nasceu aqui no município, eu nasci em Boa Vista Italiana, né? Divisa aqui com Campos. Ainda criança fui morar em Travessão, onde meus pais montaram a banca de verdura. Aos 14 anos, eu consegui a minha independência financeira
com um humilde abatedouro, com 14 anos de idade, onde, inclusive, até políticos aqui do município me ajudou a limpar frango no meu abatedouro. Eu tenho um vereador aqui que a família dele já me ajudou dentro do meu abatedouro. Então o vínculo nosso com o município, muitas pessoas não sabem, mas ele é muito forte. A minha esposa, eu comecei a namorar com a minha esposa em 97, na casa que a gente mora. Então, a gente está no município, a gente convive com o município. Quando eu fui vereador e deputado, eu ia direto para cá, frequentava aqui direto. A minha casa sempre recebendo amigos. Como deputado estadual, eu saía do Rio, daquela confusão toda, e descia direto aqui para Sossego, onde eu moro. Até alguns deputados ficavam, pô, vamos viajar, vamos para Amsterdã, vamos para Holanda, vamos para o Japão, vamos para Portugal. O Bebeto mesmo, várias vezes convidou o filho dele morando lá. E eu falei, não, eu vou para Sossego. Que lugar é esse que você fala tanto de Sossego? Então o nosso vínculo com o município, ele é muito forte. É que muitas pessoas não sabem, na realidade, ou quase nada da minha vida dentro do município. Assim como não conhecia muito da própria prefeita atual e até mesmo na primeira eleição do outro candidato, o Pedrinho Xerene. As pessoas não tinham esse conhecimento da vida dele. Sabia que tinha o Pedro Xerene, que era o prefeito, e o Barbosa Lemos. Mas o Pedrinho mesmo, ele não era tão conhecido como ele se tornou depois, como prefeito, e a própria prefeita hoje também ela não era tão conhecida em todos os lugares como ela é hoje, até porque ela é prefeita. Eu queria colocar uma pergunta. Se Deus quiser, 2021, as pessoas vão conhecer mais o Papinha, porque se Deus quiser, nós vamos ser o prefeito eleito pela população. Deixa eu pedir licença ao Arnaldo para colocar uma pergunta, porque quando a gente fala de cidade interior, né, Arnaldo, é recorrente, às vezes, em várias cidades, essa influência familiar que o Arnaldo citou, que gera, o pai foi prefeito, o filho vai, a família vai ter sempre um candidato, e era quase que pule certa, né? Não havia muita participação ou a preocupação da população de perguntar e de se interessar. Hoje a coisa está bem diferente. As redes sociais, a mídia, de uma maneira geral, faz com que o munícipe hoje seja muito mais atualizado, muito mais preocupado. E nós vimos nas últimas eleições para governador, em 2 estados, uma zebra tremenda, né? Candidatos que não se esperavam. O Arnaldo sempre dizia, né? O candidato do 1%, que era o Witzel, e o de Belo Horizonte, o de Minas Gerais também, o Zema. Você acha que hoje a eleição está mais suscetível do povo prestar um pouco atenção também no candidato da opção, como disse o Arnaldo? Papinha. Eu acho que Perdemos conexão com o Papinha. Perdemos a conexão com o Papinha. Mas quanto a isso, acontece, né? Que a gente sempre fala. Exatamente. Normal, né? Por via internet, pode acontecer da gente perder a conexão. Nós estamos em 7 minutos de entrevista, né? O combinado são 20 minutos por bloco. Vamos tentar aqui restaurar a conexão. Você conseguiu ouvir minha pergunta, Consegue me ouvir, Papinha? Voltou aqui. Parou, saiu do ar, mas voltou agora. Mas você conseguiu entender minha pergunta? Não ouvi o final. Basicamente, nós vimos na última eleição para governador, no Rio de Janeiro, em Minas, 2 candidatos que não estavam nem nas pesquisas, meses antes, e de repente eles acabaram vencendo. Você acha que a população hoje, por causa da mídia, está tão democratizada com redes sociais, eles estão mais atentos a quem realmente eles vão votar, procurar um pouco mais de informação? Não, sem dúvida. Hoje o povo se libertou, né? Porque antes era mais a mídia escrita aí e televisiva, né? Hoje não. Hoje você tem as redes sociais que as pessoas às vezes estão vendo um jogo de futebol, vendo um jornal e estão ali acompanhando no largo celular na mão. Então isso aí deu uma dinâmica diferente e muito melhor para o eleitor saber mais da vida do candidato.
também respondendo aqui a pergunta anterior do Arnaldo Neto, aqui a gente não tem vínculo nenhum. Né? Nós somos uma terceira via. Na verdade, eu quero ser uma via totalmente diferente. Nós não temos nenhum político no nosso grupo. Todos os nossos candidatos a vereadores nunca foram vereadores. São todos, só tem um que já foi candidato, os 19, tudo a primeira vez. O meu vice-prefeito é uma pessoa formidável, um agricultor, uma pessoa que gera emprego no nosso município, que leva o nosso produto daqui do município para as grandes capitais do Brasil. Então, eu não tenho vínculo com nenhum empresário, não tenho compromisso com ninguém. O compromisso nosso vai ser com o povo, com a população. E isso é que vai nos dar liberdade para poder administrar da forma correta. Pode ter certeza. Eu vejo o Meneghelli hoje sendo um dos melhores prefeitos, sendo nomeado aí, um dos melhores prefeitos do Brasil. E com a nossa humildade, nós vamos mostrar para o Brasil como que São Francisco tem riquezas naturais, e nós vamos desenvolver o município, e nós vamos ser referência no estado do Rio de Janeiro e também no Brasil. Nós somos o terceiro produtor de abacaxi do Brasil, o primeiro do estado do Rio de Janeiro. Produzimos 2.100.000 litros de leite por mês, toneladas e toneladas de cana. Enfim, perdemos o cultivo do maracujá, que vamos retornar. São 62 quilômetros de litoral, uma pesca altamente produtiva e um comércio muito forte. Então nós vamos governar de uma forma bem transparente junto com a população, para que o nosso município possa desenvolver o que não desenvolveu em 25 anos. Os mineiros, quando vieram para cá, eles vieram com um sonho de ver o nosso município um município com um futuro esplêndido. Mas, infelizmente, os gestores que tiveram nos seus mandatos aí não corresponderam à expectativa, e o que acontece hoje é que a maioria dos mineiros que vinham para cá, hoje você vê um monte de casa vendendo, casa fechada, né? A nossa agricultura é forte. Parece que perdemos de Encontramos novo. novamente lá, né, Marco? Às vezes a internet não ajuda. Falar como o Aldir falou quando ele estava aqui com a gente na semana passada, que Samana, se na Globo News acontece, meu amigo. também com a gente. Não tem aquela famosa frase, né? Como é que é? Né? As melhores famílias de Londres, né? Não tem um negócio desse? Pois é. Papinha, o áudio cortou novamente, você estava falando sobre a questão da agricultura. Então, nós não temos equipamento agrícola para incentivar o agricultor a produzir de uma forma que dê condições a ele de baratear o produto e de facilitar, né, e incentivar o pequeno agricultor a crescer. Nós tínhamos duas empresas no caso de leite, né, a produção de leite nossa aqui, nós perdemos a Parmalat e perdemos a Corpeleite. Parmalat é essa que mais de 20 anos saiu do município. E você, com a produção de 2.100.000 litros de leite, essa produção hoje, ela é transportada para outros estados, outros municípios, e não deixa um legado aqui para o nosso jovem, para o nosso, né, pequeno produtor, porque ele ganha o seu dinheiro, mas poderia estar gerando emprego, gerando renda e gerando imposto para o nosso município. Papinha, você vem do parlamento, você passou pela Câmara do Campos, você passou pela Alerj, e você mesmo citou aí que seu grupo político é um grupo novo. Por mais que seja um grupo novo, é inviável que um partido faça a maioria da casa. Né? Você vem uma chapa puro sangue. Como dialogar com a Câmara de São Francisco, caso você seja eleito prefeito, para fazer a maioria? Você sabe que o prefeito sem maioria também fica difícil de governar. Na verdade, Arnaldo, o que a gente vai implantar, a metodologia que a gente vai implantar para os 13 vereadores, é uma metodologia diferente. Né? É o pensamento de desenvolver o município. Aquele vereador que tiver realmente o interesse de desenvolver o município junto conosco, ele vai ter essa oportunidade. Um papinho não vai ser, né? A maioria das câmaras aí, eu fui vereador, não aceitei tomar lá da cá. Eu votava com a minha consciência em prol do município, em prol das propostas e do desenvolvimento do município. Como deputado, a mesma coisa. Então, o que eu vou passar para os vereadores,
com a minha experiência e com a minha honestidade, que a gente tem que trabalhar junto, eles independentes, o prefeito independente, mas numa parceria para que o município possa desenvolver, né? Quando o prefeito ele pensa em fazer coisas erradas, vamos dar o nome, né? Em querer roubar, em querer usurpar o dinheiro público, aí ele tem um interesse maior na Câmara. Mas como não é o meu pensamento, você sabe que a gente, como né, foram várias pessoas presas, dinheiro devolvido aos cofres públicos, então a gente foi uma forma ali de combater a corrupção, e eu não vou aceitar corrupção no nosso governo. Então não vai ter aquela história de toma lá da cá. É implantar a metodologia, colocar na cabeça dos vereadores, e os projetos mais importantes para o município, que os vereadores discordarem e que for realmente de interesse da população, nós vamos convocar a população para a Câmara, coisa que hoje não acontece. Então, vamos ter um bom diálogo para que a gente possa desenvolver o município. A gente já sabe que a gente não vai conseguir fazer a maioria na Câmara, mas eu acredito que vai ter uma grande renovação também na Câmara, e isso vai facilitar com que esses novos vereadores tenham essa metodologia, né, tenha esse compromisso com a população, vão ser vereadores novos, que talvez que nunca foram vereadores, e isso pode facilitar, né, a abertura para o desenvolvimento executivo com o legislativo. Papinha, a gente sabe que uma eleição dificilmente influencia na outra diretamente, mas ela pode ter ali algum tipo de reflexo. Como nós estamos vendo aí na sua imagem, você traz aí o seu número de campanha, mas traz também a imagem do Flávio Bolsonaro e da família Bolsonaro em si. Na eleição presidencial, o Bolsonaro, no segundo turno, teve 71% dos votos em São Francisco. É uma votação totalmente, muito expressiva, de 71%. Você acha que isso, de alguma forma, pode influenciar no seu resultado? Você está conseguindo atrair para você esse legado bolsonarista em São Francisco? Olha, Arnaldo, tem muita gente que votou no Bolsonaro, que continua com a gente, né, seguindo a mesma linha. Esse 71% que Bolsonaro teve aqui no município, eu acho que mais de 50% vai caminhar com a gente, tem essa tendência, porque são pessoas esclarecidas, né, que escolheu o presidente como presidente para transformar o nosso Brasil num país muito melhor, e essas mesmas pessoas, não todas, não 71%, mas 50% desses eleitores, eu tenho certeza que eles também têm o mesmo pensamento com o nosso município. Muitos desses eleitores não votaram na última eleição de 2016 para nenhum prefeito. E aí foram as urnas para votar para o Bolsonaro. E o que eu tenho encontrado na rua, pessoas que votaram em Bolsonaro, que sabem que o alinhamento nosso com o presidente, com o Flávio Bolsonaro, que a abertura nossa no Congresso, né, e no Senado, e também na LERJ, é uma abertura muito grande, por eu já ter sido vereador, ter sido deputado, junto com um membro da família, com o Flávio Bolsonaro, e a grande maioria que está lá hoje na LERJ são meus amigos, então isso vai me facilitar, e também na Câmara Federal e no Senado também a gente tem uma grande entrada. Então o povo está entendendo que essa mudança, né, ela tem que sair das duas famílias. As duas famílias têm um poderio muito forte, mas quando são só as duas famílias? Nós tivemos uma terceira via na eleição de 2016, inclusive o próprio Marcelo Garcia, que hoje é o vice do Pedrinho, e que falava que o Pedrinho não fez nada, e hoje é o vice dele. Então o povo não assimilou o Marcelo na terceira via, porque já não acreditava numa vitória do Marcelo, porque ele era líder do governo, e aí saiu da liderança do governo como vereador, líder do governo de Pedrinho, e depois saiu atropelando o Pedrinho, dizendo que ele como médico, chamando o doutor, que o doutor não fez nada, que não teve UTI, não teve soro para escorpião, e isso aí acabou que hoje os dois se uniram. Então a população também não quer mais isso, né? Assim como o vice da Francimara foi para o lado do Pedrinho, e o vice da Francimara hoje era de Pedrinho. Então é uma salada de fruta que o povo não quer mais, né? Não quer mais essas duas famílias. E a gente está certo que eles têm os eleitores deles, né? A máquina é muito forte,
mas eu acredito muito ainda na vontade popular e que eu estou vendo no município. Eu fiz uma caminhada, eu faço todo dia, você sabe que eu sou bom de rua, eu gosto de conversar com as pessoas. Eu tenho hora para sair, mas não tenho hora para chegar em casa. E caminhei hoje o dia inteiro, parei aqui para a gente fazer esse bate-papo aqui, mas terminando aqui, vou continuar na nossa caminhada, e aonde eu passo, eu não encontro eleitores das duas famílias. É uma coisa impressionante. Eu falo com os amigos aqui. Eu nunca fiz uma campanha onde eu disputo com duas famílias que permaneceram aí ao longo desses 25 anos no mandato, e aonde a gente passa, a gente não acha pessoas falando dele. Só fala o seguinte: nós estamos revoltados. Eu encontro mais gente que não quer votar pela revolta e não encontro eleitores dele. Eu fiz agora aqui Bom Jardim e estou aqui em Volta Redonda. Essa entrevista estou dando na casa aqui de uma amiga nossa, né, a Joyce e o DJ Júnior Bala. E a gente está visitando todos os dias, encontrando com pessoas e as pessoas querendo essa verdadeira mudança. Papinha, e com relação a outra via, né? Vamos falar numa via de mão dupla aí. Você falou que tem essa porta aberta com o Bolsonaro, tem aí a imagem da família Bolsonaro, melhor dizendo, tem aí a imagem da família Bolsonaro nesse cartaz que você está aí na casa dos seus amigos fazendo essa live com a gente. Mas e o apoio deles a você? Tem alguma participação deles na campanha, gravação de algum vídeo, gravação de alguma mensagem? Como que seria essa participação efetiva do clã Bolsonaro na sua campanha do Republicanos aqui em São Francisco? Eu estive em Brasília, deve ter uns 20 dias mais ou menos, não recordo a data exata. Você lembra a data que nós estivemos em Brasília? Deve ter uns 20 dias. Conversamos com o presidente, né? Ele se preservou lá em tomar algumas medidas que em breve vai ser anunciada, né? O próprio Flávio já declarou apoio total também, vai estar fazendo vídeo aí, mas em breve nós teremos aí, como o Bolsonaro, ele mesmo falou que não apoiaria prefeito nenhum, mas quando ele falou isso, é em relação a muitas pessoas que querem, que não tem ligação nenhuma com o Bolsonaro, e aí vai usar o nome dele sem ter nenhum conhecimento, sem ter nada com ele, e aí ele não sabe quem são os candidatos a prefeito, e ele não quer botar a mão dele no fogo. Ele vai realmente apoiar aqueles que ele achar que está alinhado com ele. E o meu alinhamento com o Bolsonaro não é na eleição de deputado federal. Eu, quando fui vereador pela primeira vez, candidato a vereador, eu entrei no PP. O Bolsonaro era número 1120. Ele era do PP. Ele foi eleito naquele momento com 99 mil votos em 2006, como deputado federal. Ele fez 99 mil votos. Ele ainda não era, né, tão conhecido como ele se tornou em 2018. E aí eu fui vereador com o número 11.200. Depois eu fui candidato a deputado estadual no PP, ele também no PP, inclusive com o mesmo número, ele 11.20 e eu com o número 11.200. O meu número foi escolhido em cima do número dele. Eu falei, esse cara aqui um dia vai explodir no Brasil, porque ele é o cara. Só que ainda ele não tinha essa visibilidade, né? E aí ele foi para presidente 17 e eu fui o 1700. Várias conversas que nós tivemos dentro da LERJ, através do governador Dornelles, que queria algumas reuniões, às vezes era marcado até pelo próprio, né, por mim próprio. Tanto pedido de Bolsonaro como pedido de Dornelles, a gente tinha essa interligação ali para fazer essa ponte. Não era à toa que Dornelles me chamava de primeiro-ministro dentro da LERJ, né? Então, esse vínculo com o Bolsonaro, ele é desde 2008, né? Inclusive, quando o Bolsonaro recebeu aquele dinheiro da Friboi, e o Dornelles tinha depositado na minha campanha para deputado estadual R$ 5.000, o Bolsonaro falou, Papinho, qual é a sua bandeira? Porque a minha bandeira, né, é a segurança, a sua é qual? Que com R$ 5.000, você não vai muito longe, não. E eu recebi 200 mil da Friboi. Eu ia depositar esse dinheiro para você, mas como não é limpo para mim, também não vai ser limpo para você. E aí brincamos ali e tal, e eu toquei a campanha com R$ 5.000 que Dornelles me deu na campanha, e a gente acabou aí assumindo o mandato, né, fazendo uma campanha como sempre fiz, pé no chão, de casa em casa, hoje com as redes facilita.
Eu abri mão do fundo partidário do Republicano, nós não temos fundo partidário, né? Só para material de campanha, que é o nosso santinho, né? E também os nossos adesivos. Tirando isso, nós não temos estrutura de campanha. É uma campanha praticamente custo zero, né? Então não é custo zero porque tem o material que você tem que ir para a rua para botar o material para os vereadores. Porque se fosse só papinha 10, era só fazer assim, que o povo está fazendo tudo assim 10, né? E para mostrar que as mãos é limpa. O 10 nosso é de mãos limpas. Então, resumindo, o Bolsonaro vai gravar então, vai participar da sua campanha, vai te apoiar. Bem provável. Bem provável. Assim como foi feito na campanha de deputado federal. Na campanha de deputado federal, ele só gravou para 5 deputados federais, né? Teve um acordo lá que gravou 5 deputados federais para ir para a campanha. Se eu não me engano, foi eu, Luiz Lima, Jordi, Hélio Negão, não recordo qual foi o outro, né? Mas foram 5 deputados, uma estratégia que ele montou, e ele não gravou quase mais nada no Brasil. Para outros estados, quase que ele não gravou propaganda eleitoral. Então vai ser montada uma estratégia aí que eles estão montando, né, para que a gente possa ter aí o apoio do Bolsonaro. Mas tendo apoio em vídeo ou não, eu já estou autorizado a usar a imagem deles. Papinha, e com relação a essa nova campanha, você mesmo citou aí, rede social facilita muito, a campanha do próprio presidente Jair Bolsonaro foi muito focada em rede social. Como tem sido a sua campanha nessa questão da rede social e como tem sido a campanha dentro desses modelos cheios de restrição, devido à pandemia da Covid-19? Então, eu tenho feito alguns comícios, lives, que, né, as redes sociais aí têm me ajudado bastante. Tenho feito as minhas caminhadas com poucas pessoas, respeitando a pandemia, coisa que outros candidatos não estão fazendo. Outros candidatos aí estão reunindo aglomerações para tentar impactar o desgaste deles. Botar aquela aglomeração ali de 100, 150 pessoas, mas só que a população também entende. Porque um foi prefeito e teve aí quase 5 mil funcionários. Para botar 150 pessoas numa reunião, é até um número pequeno. E a máquina hoje, né, que tem também aí seus 5 mil funcionários, e ir para uma reunião com 150, 200 pessoas, também se torna um número muito pequeno, mostrando que a força deles não está tendo. Eu acho que eles estão querendo mostrar uma força que eles não têm, e acaba desrespeitando a própria lei, né, que o TRE do Estado exigiu dos candidatos. Evitar aglomeração, evitar comícios. Mas o que a gente está vendo aqui no município são reuniões feitas pelos dois grupos, Xerene e Barbosa, para tentar impactar o povo, dizendo que as reuniões dele estão enchendo, mas enche com as mesmas pessoas. E o que a gente escuta na rua, eles tinham 5 mil funcionários. Botar 150 pessoas na rua, numa reunião, primeiro que é desrespeitar a pandemia, né? Segundo, eu acho que mostra um pouco até de fraqueza pela força de contato que eles tiveram, pela força que eles com o número de funcionários que eles tiveram, tanto o governo hoje como o governo anterior. E o Papinha não. A papinha está quente, nós vamos pela beirada, né? Vamos comendo pela beirada para não queimar a língua. E o povo está abrindo as portas, o povo está aceitando. É uma campanha, Arnaldo e Marco Antônio, e você internauta, que eu nunca tinha feito antes na minha vida. Eu já fui deputado, já fui vereador, concorri a deputado federal, mas essa campanha, as portas estão se abrindo de uma tal forma que eu encontro com as pessoas na rua e eu pedindo voto, eu de máscara, então a máscara às vezes não deixa identificar direito a pessoa, né? E a pessoa fala assim, não, eu vou votar nele mesmo. Eu falo, não, mas ele sou eu. Então, pessoas que eu nem conheço, que, né, às vezes também nem me conhece, e já diz, eu vou pedir um voto. Não, mas o meu voto é do Papinha mesmo. Não, mas Papinha sou eu. Aí me dá abraço, tira foto. Isso, todo dia está acontecendo isso na nossa campanha. Então eu agradeço primeiramente a Deus e a população que está entendendo que tem que ter a mudança. Os nossos projetos... Eu vou pedir a você um favor. Isso. Depois do intervalo. Pode ser, Papinha?
Okay, Eu, inclusive, queria pode. depois, que eu vou pedir até ao Arnaldo, que o Arnaldo faz a pauta do programa, queria ver se a gente entrava num assunto assim da área rural, ok, Arnaldo? Da parte agro. O segundo segmento. Sim, com certeza. Então tá bom. Vamos a um pequeno intervalo. Esse é o Folha no Ar, segunda edição, que você acompanha, e essa semana conversando com os candidatos à Prefeitura de São Francisco de Itabapoana.